Olá, pessoal! Mais um dia de live por aqui. Olá, olá! Esperando a Fátima aqui. Olá, pessoal! Obrigada. Oi, Oi, Fátima! boa tarde. Boa tarde! Boa tarde para todos aí, quem tá vendo. Não sei, não tô vendo algumas pessoas ali já. Tudo bem? Começando. Tudo bem, vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando agora. Tá, obrigada pelo convite mais uma vez. Nossa, obrigada a gente, né? Ter essa presença ilustre aqui, essa Realtor super expert de DC, Que né? isso, que isso. Gente, É um prazer. para quem ainda não conhece, a Fátima, ela é realtor aqui, né, corretora de imóveis aqui em British Columbia. Ela atende Vancouver e a Grande Vancouver, né, Fátima? Me corrija se eu Sim, estiver Lower errado. Mainland em geral. Sim. E ela já mora aqui há mais de 20 anos, tem bastante experiência no mercado, né? E hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre como funciona esse processo, né? De comprar casa, né? Uhum. Quem tem direito a comprar casa aqui, como é que funciona para comprar imóvel aqui no Canadá, mais focado, né, nessa região onde a Fátima atende, tá, Uhum. pessoal? A gente também vai estar falando aí das oportunidades, né? Que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber, quais são as Sim, oportunidades, agora, né? nesse momento. Diante, Exato. sempre que tem alguém chorando, também tem alguém rindo, né? Infelizmente ou felizmente, né? Mas Uhum. também com as coisas ruins também vêm as oportunidades e sem dúvida acho que está tendo bastante oportunidade no mercado. A Fátima vai falar sobre isso com mais propriedade, né? E isso eu acho que está sendo observado não só no mercado imobiliário para compra, mas até os próprios aluguéis também tem caído, né? Não é exatamente o assunto, a gente não vai falar de aluguel, Uhum. né? Uhum. Mas, enfim, vou deixar para a Fátima se apresentar também um pouquinho. E a gente separou algumas perguntas para vocês. E vão mandando suas perguntas aí também, que a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom, pessoal? Tá bom, obrigada, Fê, pela introdução aí, apresentação. A gente já fez, tive a oportunidade de fazer duas outras lives no passado, mas agora é uma situação específica e por isso eu achei também melhor a gente ter algumas perguntas mais voltadas para o que está acontecendo agora. Porém, rapidamente, eu sou corretora aqui em Vancouver, eu sou licenciada na província de BC e trabalho mais focalizado na Lower Mainland, que é a Grande Vancouver, né, incluindo a região do Fraser Valley toda, até, eu diria até Abbotsford, coisas assim. Se você for para o interior, Kelowna já é fora do meu conhecimento de mercado maior, né? Esse momento agora, a gente está vivendo uma época específica por causa desse COVID e coisas assim, mas ainda existem oportunidades para muitas pessoas. Eu diria que oportunidades agora podem ser até melhores do que, dependendo da sua situação, é claro, do que, digamos, 6 meses atrás, né? Uma das perguntas que a gente selecionou foi que algumas pessoas, como está o mercado atual para quem quer comprar um imóvel? Que Acho é o que que essa é a Fernanda... grande pergunta do dia, do É, ano. essa que é a grande pergunta do dia. Eu vou sair um pouquinho e abordar rapidamente a questão dos aluguéis, que, como a Fernanda mencionou, realmente houve uma redução em torno de 5% do valor dos aluguéis na região metropolitana de Vancouver. E é claro que isso também reflete na compra e venda, certo? Houve, por data, por números que se estudam, uma redução também um pouco significativa, perto de 5% em algumas regiões. Mas isso não reflete no mercado imobiliário em geral, significativamente, de forma alguma. É muito difícil o mercado local, especificamente de Vancouver, ter uma redução de preço, gente. Isso é uma realidade. Tá? Houve, na época, em 2008, quando a crise foi grande nos Estados Unidos, que refletiu aqui, porque aqui tem vários investidores americanos que compram real estate aqui por ser mais barato por causa da moeda.
E em algumas regiões, como por exemplo o Isla, que não tem foreign buyer tax, que não tem aquela taxa que que o estrangeiro paga mais, algumas áreas estão fora disso, então eles compram muito lá por causa Ah, é? disso. Eu não sabia disso. Tanto os americanos como os australianos compram naquela região, não só o Isla, como os Squamish também, tá? Mas esse foreign taxes, né, para quem não é residente comprar, ela serve para qualquer nacionalidade, no caso de vista? Qualquer nacionalidade. Se você não for permanente residente, nem cidadão canadense, você tem essa taxa a mais que você paga quando compra, Legal. que é em torno de 20%. Depois que Tá? você terminar, eu sei que a gente tem uma pauta, mas de repente seria legal falar um pouquinho. Tem muita gente nova assistindo a live. Se Sim. puder, no final, falar um pouquinho sobre quais são as diferenças, né, de alguém que compra tendo a residência, alguém que não tem residência, se pode comprar, se alguém que não mora aqui, não tem residência, pode comprar um imóvel aqui. Enfim, no final, se a gente puder falar um pouquinho para o pessoal. Tá, claro. Claro, sim, a gente pode voltar para esse assunto. Então, com relação ao que está acontecendo no mercado, é basicamente isso. Foi publicado recentemente em alguns jornais online aqui, locais, de que entre agora e o início do outono, haveria uma redução de quase 18% no preço de imóveis. A gente sabe que isso é um mito, isso é uma coisa que estão especulando, né? Tem muita especulação. Você pode falar com qualquer corretor aqui, qualquer broker aqui em BC, isso é uma coisa que a gente não está esperando que vai acontecer, pelo contrário. À medida, agora, nesse momento, as pessoas que estão capacitadas, por exemplo, as pessoas que tinham já um dinheiro guardado para a entrada no imóvel, para o financiamento, né? As pessoas que não perderam o emprego, mesmo que estejam trabalhando com horário reduzido, mas ainda estão empregados, tá? Quem era e continua sendo autônomo, que conseguiu ajustar a sua linha de negócio para conseguir ainda trabalhar durante esse período, você também ainda está dentro do grupo de pessoas que estão possibilitadas de comprar um imóvel, porque consegue financiamento. Nesse momento específico, duas coisas estão muito favoráveis a quem está ainda apto para comprar, porque não teve tantas mudanças significativas do ponto de vista financeiro que vai impedir a aquisição de um imóvel. Uma é a taxa de juros que está muito baixa, tá? É a coisa que está bem atrativo para os compradores. Verdade. E dois é que, como algumas pessoas colocaram a compra, no caso, ou a venda, suspenderam por motivos da situação que está acontecendo, do COVID, as pessoas que não colocaram, que não foram afetadas, estão concorrendo no mercado com um número de pessoas menor. Por exemplo, se você quer comprar em fevereiro, eu via a diferença significativa entre o mês de fevereiro e o mês de abril. O mês de fevereiro eu estava trabalhando com 4 compradores ao mesmo tempo. E 2 deles realmente conseguiram fechar os negócios naquela época. Mas a gente enfrentou, todos os 2 casos, multiple offers, ou seja, várias pessoas fazendo oferta no mesmo imóvel, o que dificulta a compra, claro. Primeiro porque o preço tende a aumentar, quando tem várias pessoas querendo comprar, porque é como se fosse uma concorrência, né? Isso é uma coisa interessante até de falar, porque no Brasil a gente está muito acostumado que o preço que está lá anunciado, ele é sempre um preço que tem margem para negociação. E aqui em Vancouver, né, especificamente, o que a gente observa é que o preço que normalmente está lá, ele não tem uma margem muito grande para negociar, principalmente fora da crise, que eu acho que é isso que a Fátima está falando também, é que você tem muitas pessoas querendo bidar, querendo fazer uma oferta naquele imóvel que está no mercado. Então, às vezes você vai visitar um open house de um apartamento que está anunciado e tem 4 casais visitando, né, como ela falou, o apartamento ao mesmo tempo, né? Então, isso também diminui a sua chance, porque você não vai conseguir baixar o preço, porque tem outras pessoas interessadas que provavelmente estão podendo pagar o preço cheio, né? E isso é uma oportunidade que está acontecendo agora, porque já não tem tantos compradores fazendo visitas ao mesmo tempo, né? Exatamente. O mercado normal você vê mais pessoas
e mais possibilidade de um imóvel ter ofertas múltiplas, né? Ter várias pessoas interessadas. E o que está acontecendo agora é que essa possibilidade está bem reduzida. Você ainda está vendo casos em que eles recebem 2 ofertas ou 3, mas não muito comum. Não muito comum, porque a quantidade de imóveis no mercado para venda está relativamente alto e a quantidade de pessoas que estão comprando está um pouco reduzida, porque algumas pessoas perderam o emprego, estão em situações diferenciadas que não vai permitir a aquisição. Eu estou focalizando aqui essa conversa um pouco mais na questão de pessoas que estão comprando, porque eu sei que a maioria dos brasileiros fica nesse grupo. Se bem que eu tenho pessoas que eu estou trabalhando, por exemplo, agora nesse momento, que são brasileiros que já estão vendendo a propriedade que compraram há 10 anos atrás, tá? Então, isso a gente faz a gente ir para a segunda pergunta que a gente selecionou, que seria como está o mercado para quem quer vender o imóvel, tá? Obviamente que se o mercado tá mais favorecido para o comprador, você pode pensar, então eu estou querendo vender, o mercado está ruim para mim. Não necessariamente, pelo contrário, eu como corretora, eu tenho uma visão de que o melhor mercado é o equilíbrio, tá? Não é o mercado aquecido que vai favorecer só o vendedor, a quem está vendendo, porque é uma coisa injusta, porque aquela pessoa que vai vender está colocando o preço acima, às vezes, do mercado, e as pessoas que estão comprando não têm condições de acessar, de comprar um imóvel muitas vezes, porque o preço está muito alto e tem ofertas múltiplas e que há imóveis, não houve, por exemplo, em 2018, entre 2015 e 2018, o mercado estava tão aquecido que facilmente um imóvel era vendido 30 ou 40 mil dólares acima do preço avaliado e do preço que ele foi listado no mercado. Então, isso é uma situação injusta. Então, eu também não concordo que é. Então, agora, como o mercado está mais equilibrado, ou seja, só pessoas que podem e que estão mais sérias em comprar é quem estão procurando, as pessoas que estão vendendo também têm mais chances de vender em menos tempo, mas de ter pessoas que estão fazendo ofertas que são ofertas justas também, tá? Que vai oferecer o preço do mercado, não vai oferecer não necessariamente acima do preço listado, mas que vai possivelmente comprar pelo preço listado. Porque o preço listado é o preço que é justo. Então, nesse mercado agora, tá? Que nem sempre é. Em Vancouver a gente tem que manter isso. Quando o mercado está aquecido, nem sempre o que está listado... Não, está sempre super inflacionado. É difícil. Então, voltando um pouco ao que a Fernanda tinha mencionado, com relação aqui, em Vancouver é difícil a gente comprar abaixo do preço que está listado. Existe uma margem de negociação, tá? No mercado atual, porque não tem tanta gente, atual que eu digo nesses últimos 2 ou 3 meses, como não tem muita gente, o mercado não está muito ativo da parte do comprador, existe, eu não sei, 10 mil dólares às vezes de negociação, coisas assim, entendeu? Então, é o que eu tenho visto mais ou menos. Eu tenho visto algumas quedas também quando você observa o Realtor.ca, que eu estou sempre olhando lá. Você vê que tem apartamentos aí que estão... Apartamentos, imóveis de maneira geral, né? Que estão caindo aí. Eu sempre vejo caindo. 15 mil, a redução 20 de preço. mil, 25 Sim. mil, 30 Sim. mil. Né? Sempre está caindo aí um pouquinho. Quanto mais tempo no mercado, mais eles estão colocando para baixo o preço, né? Veja só, a regra geral em real estate é o seguinte, é muito crítico a conversa do corretor com a pessoa que vai vender o imóvel em relação a estabelecer o preço. Como é que a gente estabelece o preço? A gente procura as comparações do mercado de imóveis similares dos últimos 6 meses ou 3 meses e vê qual é o posicionamento daquele imóvel específico naquele momento no mercado para poder chegar a um número razoável. Se o corretor não tiver a capacidade de determinar esse valor, que seria o valor mais provável de venda, ou às vezes o corretor tem, mas a pessoa que está vendendo não concorda, que ela está sempre, obviamente, quem está vendendo que ela está sempre por mais. Claro. Mas já é provado que se o imóvel está listado por um preço acima do mercado, nas primeiras semanas ele não vai receber nenhuma comunicação, nenhum e-mail, nenhuma pessoa perguntando ou querendo ver,
Por quê? Porque todos os outros corretores que estão trabalhando com os compradores sabem o preço do mercado, porque eles comparam, e eles não vão apresentar ao cliente uma coisa que é absolutamente cara e que ele sabe que quem está vendendo está pedindo tão acima do mercado que não vai aceitar uma oferta mais baixa. Então, já é provado que as primeiras 3 semanas, quando o imóvel é listado, é crítico. E o que faz essas primeiras 3 semanas ser crítica ou não é o preço que o imóvel, pelo qual o imóvel foi listado, né? Foi lançado no mercado. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, para o comprador, para o vendedor agora, é um momento também bom. Para o pessoal olhar, assim, uma ideia de preço, você acha que o Realtor.ca é o melhor site para o pessoal fazer a sua pesquisa, dever de casa? O Realtor.ca é um site público genérico. Obviamente, você tem que manter em mente que esses sites públicos, eles só têm um percentual do que o Realtor pode ver no MLS, que é o site onde só os corretores, né, os Realtors podem acessar. Mas é um ponto de referência, é um ponto então, os Realtors conseguem ver listagens que não estão disponíveis para o público em geral também. Que não necessariamente estão nesses sites públicos, né? O Realtor.ca é bom, e também tem o Real, que é a REW, né? Que é outro também bem bom, que eu sempre gosto dele. O Real.ca é conhecidíssimo, né? É bem conhecido, e o outro também, algumas pessoas gostam. Porque todos dois, eles pegam o máximo possível que está de listagens que tá no MLS. Mas não absolutamente tudo. E é legal que você consegue filtrar a região, né? Quantos quartos, enfim, ele te dá uma opção de filtros, né? Sim, o critério você pode estabelecer. A única coisa que me irrita nele é que ele não deixa você tirar o que é leasehold, né? Que normalmente a pessoa que quer comprar, principalmente brasileiro, né? Que tem uma mentalidade mais de quero a posse do bem, né? Sim. Normalmente não quer o leasehold, né? Que acho que o pessoal talvez não saiba muito. Qual é a diferença do freehold para o leasehold? Só para o pessoal entender o leasehold é como se fosse... É um tipo de ownership, de propriedade, de ter uma propriedade, mas você não é dono para sempre. Você tem um tempo. Normalmente os leaseholds são feitos por 99 anos, tá? Então, por 99 anos, se você viver esse tempo todo, se você comprar um imóvel que tem um leasehold ainda de 60 anos e você viver esse tempo todo, a propriedade vai ser sua. Porém, aquilo ali, se você morrer, também a pessoa que... o leasehold tem um tempo de vida, tá? E você não pode, por exemplo, se o outro oposto é o freehold ownership. O freehold ownership, você é inteiramente dono do imóvel, físico e de toda forma, e você pode transmitir aquele imóvel para os seus descendentes e tudo mais, né? Para a vida inteira, por mais de 100 anos, 200 anos, 300 anos, se sua família continuar e aquele imóvel sobreviver, aquilo é transmitido. O leasehold não, ele tem um tempo de vida e por isso que algumas pessoas não gostam. É muito comum aqui em Vancouver, em algumas áreas, como por exemplo, em Downtown, tem muitos prédios antigos que são leasehold, tá? Perto da Grandview Island, né? Aquela região ali. Perto de Grandview Island também. Perto na região da UBC, que eu ia falar agora. Tem também, porque a terra ali da UBC é uma terra indígena. E aí eles não vendem a terra para os construtores. Eles fazem um lease, ou que é tipo um aluguel da terra por 99 anos. Alguns lugares em North Vancouver também tem leasehold. Em North Vancouver também tem, West Vancouver também tem. Essa é uma coisa para ficar ligado, pessoal, porque muitas vezes você acha oportunidades no mercado imobiliário que você fala, nossa, esse apartamento está muito barato, 2 quartos, que maravilhoso, localização ótima, e quando você vai ver, leasehold. Então, sempre é bom observar o tipo da propriedade. Eu, particularmente, não sugiro, não indico aos meus clientes adquirirem leasehold, a não ser que o cliente tenha realmente absoluto conhecimento do que está fazendo e queira. Por exemplo, como a Fernanda falou, em Downtown tem apartamentos ótimos de 2 quartos ali perto do English Bay. Quando você vê o preço 300 mil, como é que pode? Que 2 ruas após aquilo é mais de 1 milhão.
porque aquilo ali é um leasehold. Você tem que assim, ter na cabeça assim, eu vou viver de aluguel o resto da vida, então o leasehold talvez seja uma boa, porque é como se você estivesse pagando um aluguel, porque no final Sim, você jogou o dinheiro, você usufruiu do bem, né? Mas ele você sim. não tem a posse, né? Então é É melhor. a única coisa que você também pode vender o leasehold, tá? Você pode E se repassar você, ele, né? se você comprou o leasehold hoje por 300 mil e em 2 anos ele tá valendo 360, se você vender, você coloca no seu bolso aquela diferença de dinheiro, tá? De Não sei todo quão jeito. Porque ele fácil valor. é repassar um leasehold, né? Com Tem menos pessoa. tempo de No caso, por exemplo, mercado, depende né? da região. E naquela região ali da UBC, tem muito investidor estrangeiro que, como investimento, pode ser bom para eles e muita gente compra porque acha que vale a pena, compra aqueles E apartamentos ali na subloca UBC. também, né? Eu já vi casas na UBC de 5 quartos com preço super barato, mas aí também você pode alugar depois para estudante, né? Então É isso que acaba eles sendo um fazem. investimento, né? Eles compram aqueles apartamentos ali ao redor da UBC e alugam para os estudantes. Então, como investimento, sim. Agora, se você está procurando comprar a sua casa própria, aí você tem que fazer a decisão. É melhor eu esperar um pouco mais, juntar um pouco mais de dinheiro e comprar um freehold, que eu sou dono inteiramente da Com propriedade, certeza. posso fazer o que quiser, ou não, para mim não vale a pena. Tem pessoas que não têm essa teoria de que realmente prefere comprar uma coisa mais barata, mesmo que seja leasehold, e É. viver por um tempo ali, depois vender, eu não sei. Tem Enfim, deixa eu opções voltar diferentes, aqui né? que eu saí, fugi totalmente do tema aqui, né? Vamos Não, lá. a terceira pergunta com relação O que mudou com relação a visitar as propriedades, né? Quando você está trabalhando com os compradores, dentro da pandemia, né, pessoal, que a gente está falando. O que mudou agora nas visitas, né, das propriedades? Logo que surgiu esse lockdown, né, a partir do dia 15 de março, a gente os corretores começamos a receber todas as instruções dos nossos escritórios, que são os brokers, e também do Conselho de Real Estate, de BC, e do board, que no meu é o de Vancouver. E eles começaram a implementar uma série de medidas e procedimentos que a gente tem que seguir. Um deles por exemplo, a gente tem que dar para os clientes quando está levando, porque o procedimento normal quando você está trabalhando com o comprador é você selecionar as propriedades, depois que você estruturou com o cliente a faixa de preço, o tipo de imóvel que ele quer, você vai selecionar propriedades para visitar e normalmente as pessoas, você marca no final de semana ou durante a semana em horários diferenciados para visitar essas propriedades. Antes era só a gente combinar com o cliente, ir para o local, entrar, geralmente o outro corretor está no imóvel para mostrar, quando eu chego com o cliente que eu estou comprando, que está querendo comprar, e só a gente dá uma olhada no imóvel e vê as informações específicas e vamos para o próximo imóvel. E aí a gente vê uma série Aqui de no imóveis. Canadá, pessoal, eles chamam de open house. Então, normalmente, as casas que estão listadas, quando fazem open house, elas determinam lá. O open house vai ser sábado e domingo, de 2 às 4 da tarde. E aí, quem quiser visitar, está aberto para visitação. É sempre mais fácil quando você já está realmente determinado a procurar o seu imóvel para comprar, ter já o seu corretor com você, porque já pode aí aproveitar o momento da visita, né, para fazer algum tipo de troca de informação, né? Uhum. A open house é uma forma muito boa de você ver os imóveis. Eu não, por curiosidade, às vezes pessoas vão em open house. Deu uma travadinha. Então, é porque foi alguém que estava tentando ligar para mim. Quando eu estou trabalhando com o cliente, eu seleciono os imóveis e se tiver open house, eu também marco aquela para eu ir com o cliente nas open houses, porque aí eu também tenho a oportunidade de ver juntamente com o cliente e de compartilhar informações e perguntas que surgem depois que a gente sai do local, né? O cliente também pode ir em open house só. Não, eu não tenho nenhum impedimento. Mas quando a gente está comprando, quando eu estou trabalhando para realmente, naquele momento de compra, que a gente sabe que é só uma questão de dias ou de algumas semanas para realmente o cliente comprar,
eu gosto sempre de ir com o cliente na Open House para ver também. E aí agora com Porque o Covid os open houses estão mais restritos, né? Agora é não, hora marcada mesmo, né? agora os open houses estão todos suspensos, né, pelo menos até essa semana. Mas a gente pode marcar os private showings, que é mostrar individualmente em horários diferenciados, né? A única coisa é que alguns procedimentos a gente tem que tomar, como por exemplo, eu tenho como corretora que fornecer para os clientes máscara e luva, tá? Luvas e máscaras, porque alguns dos imóveis que a gente vai ver, as pessoas que estão vendendo com os seus corretores exigem que eu faça isso. Entendi. Então, como regra geral, eu levo a máscara e as luvas, porque lá a gente usa de todo jeito, porque a gente não sabe quem é que exigir ou não necessariamente. Se bem que, antes de ir para o local visitar, eu vejo no MLS o listing e eu sei o que é exigido de mim, tá? Com relação, e dos meus clientes. Uma das coisas são alguns documentos que tem que ser assinados, que são chamados waivers. Uhum. Esses documentos são... O board tem um documento, que é esse aqui, chamado Notice and Acknowledgement. Tem o meu nome, o nome da empresa que eu trabalho e tem informações para as pessoas e para mim, para os meus compradores e para mim, de que a gente está tirando total responsabilidade do dono da propriedade, do realtor que está listando, da empresa dele, de mim e da minha empresa, e do board e do conselho de todos, com relação se a pessoa visitar a propriedade e 3 dias depois aparecer doente. Entendi. Então, você não tem como processar nenhuma dessas pessoas envolvidas nessa transação porque você ficou doente depois que você visitou a propriedade. Então, esse é o documento que o board dá para a gente e que eu tenho que pedir para o meu cliente assinar. Fora esse, o realtor que está listando, a empresa dele também pode pedir que eu assine e os meus clientes assinem um documento igual a esse. A única coisa que tem acontecido recentemente é que algumas empresas, como por exemplo a Remax, e a minha também, eles têm um documento específico, fora esse do board, que é como se fosse adicional. Não é obrigatório, mas é adicional. E algumas empresas têm feito um documento simples, como esse do board é um documento simples. Quando você lê, qualquer pessoa entende. Não precisa ter um conhecimento legal profundo para entender o que está escrito aqui. Porém, algumas empresas têm feito uns documentos absurdamente longos e complicados. E eu já vi outros, eu não encontrei ainda uma situação onde eu tivesse que dizer, não, eu não vou fazer meu cliente assinar esse documento. Mas outros realtors que eu conheço já tiveram. Porque o documento ele estava indo muito além da questão do COVID. Estava indo que você não poderia ser processar por nada. Estava entrando na parte de contratual da transação que não tem nada a ver. Né? Uhum. Então, como corretor, eu tenho que ter esse olho também para essas coisas, de que os documentos que eu vou dar para o meu cliente assinar, de que sejam documentos corretos, né? E que sejam documentos justos e que sejam uma coisa que não vai prejudicar o meu cliente no futuro. Porque o cliente aqui está livrando corporações, empresas e pessoas de responsabilidade, mas o cliente também não pode assumir responsabilidades além disso, né? Então, isso aqui é uma coisa bem importante nesse momento que eu estou trabalhando agora com o pessoal. Acho que das perguntas que a gente tinha em relação ao procedimento de visita, open house, acho que a gente acabou falando um pouquinho tudo junto, né? Sim. Fala um pouquinho para o pessoal, assim, como funciona o trabalho do realtor, né? Que eu já sei, né? Que não precisa pagar, enfim, né? Que quem paga é a parte que está vendendo o imóvel. Se um estrangeiro, né, que não é residente, pode comprar imóvel aqui, se existe algum benefício para quem já é PR, enfim, fala um pouquinho sobre o mercado mesmo, né, de compra e venda, como é que funciona, se tem que dar down payment, né, o down payment é a entrada, né? Fala um pouquinho para o pessoal, porque tem um monte de gente curiosa aqui mandando mensagem. Tudo bem, tudo bem, não tem problema, a gente pode... isso aí é o que eu chamo essa parte... Quando a gente fala com os clientes ou os futuros clientes, eu chamo Buyers 101, porque eu tenho, na verdade, um material pequeno, são só, acho que 7, 8 folhas, e que eu posso, inclusive, mandar para quem tiver interesse, quem quiser me mandar o e-mail, eu posso conectar com vocês,
e mandar, e esse meu Bias ou None cobre tudo isso. Por exemplo, eu posso comprar, que é a coisa mais básica, eu posso comprar uma propriedade se eu não for PR aqui na província do BC? A resposta correta é pode. Só que você vai ter que pagar mais por isso, tá? Se você é PR ou você é cidadão, você paga o preço que está listado ou o preço que você fez a oferta, e se tiver o GST, se for uma propriedade absolutamente nova, que nunca foi usada, você comprou da construtora, você tem que pagar o GST, que é o 5%, que é a taxa da federal, né? E fora isso, você tem que pagar o imposto de transmissão também. Se você não é PR e não é ou não é cidadão canadense, você paga um valor a mais, que é o Foreign Buyer Tax, que é a taxa para estrangeiros, e que é em torno de 20% do valor de compra. Então, é um valor bem significativo, né? E se você pagar isso, você não tem problema, você é o E a proprietário. pessoa que está, mesmo ela pagando, né, essa taxa de estrangeiro, ela consegue o financiamento aqui ou ela teria que pagar já inteira a propriedade? Não, tem pessoas que existe financiamentos com alguns bancos para pessoas que não são residentes, tá? Alguns bancos, como por exemplo o RBC, bancos que são mais internacionais, eu sei que eles fazem financiamento também para pessoas que não são residentes. Eu não posso entrar muito especificamente nessa área porque eu não sou mortgage broker, mas eu tenho contatos com mortgage brokers e eles podem dar essa informação específica, quais seriam os bancos que podem fazer esse financiamento, né? O RBC, eu sei que é um banco que inclusive também tem no Brasil, tá? E por causa disso é um banco que é mais internacional e que pode, mas tem outros bancos também que podem. Por exemplo, os bancos bem locais, que são as credit unions, provavelmente esses bancos não financiam para a pessoa que é estrangeira, mas esses bancos maiores sim. Eu acredito que a possibilidade. E quanto que a pessoa precisa dar de entrada? E quanto que ela pode financiar, né, do imóvel? Como é que fica essa questão? Olha, se você é permanente residente ou você é cidadão, você pode tirar vantagem do pacote de comprador de primeira viagem, que é o First Time Home Buyer, tá? E nesse programa você pode dar uma entrada de entre 5% até 19%. O valor da entrada não tem máximo, mas geralmente o mínimo é 5%, tá? Se você ficar entre 5% até 19,9% de entrada do valor do imóvel, você financia o resto, e esse seu financiamento é um financiamento que tem um seguro incluído, embutido, né? Porque os bancos acham que é mais seguro, e se você, por exemplo, mais à frente, você perder o emprego ou ficar um mês ou 2 ou 3 sem pagar, o seguro cobre, tá? Entendi. E os tipos de financiamento onde a entrada é maior do que 20%, não tem o seguro incluído, mas você pode comprar um seguro extra se você achar necessário, mas o banco não vai necessariamente incluir um seguro. É obrigado. O seguro que o banco obriga não, para baixo não, o seguro é um valor insignificante. Eu não sei especificamente quanto é, mas é um valor diluído dentro do valor do financiamento mensal que você paga. Pode ser coisa assim, até de 20 e poucos dólares, porque quando você financia para 25 anos pelo menos, e esse valor é muito pequeno dentro, porque ele é diluído dentro dessa extensão. Entendi. E né? para quem está vendendo, você acha que existe alguma diferença se ele tem um comprador que está dando 5% ou mais de entrada? Ou isso não faz diferença porque o banco que vai assumir isso? Não, para o vendedor não faz diferença. Faz diferença para o comprador, porque para o comprador, se ele der uma entrada menor, ele vai ter um financiamento, o valor de financiamento maior e, consequentemente, o pagamento mensal vai ser maior. Para o vendedor, é irrelevante, porque o banco vai pagar ele o valor total. Entendi. Não muda nada, né? Ele não vai, como é que fala? Preferir um comprador que esteja dando mais de entrada do que o outro, porque a relação dele é direto com o banco, né? Não, veja só, num caso, isso é a regra geral. Porém, em situações específicas de oferta de múltiplos essa minha pergunta. Múltiplos compradores fazendo uma oferta,
alguns elementos vão Exato. se influenciar, pesar. Um deles é que depósito você está oferecendo. Porque uma coisa é o depósito na oferta. E a outra coisa é a entrada do imóvel total. Por exemplo, às vezes, se você só vai dar a entrada de 5% e o depósito, quando você faz a oferta, geralmente é de 5%, é o valor standard que se dá. Então, a sua entrada do imóvel total vai ser o valor do depósito também. Mas, por exemplo, há a possibilidade de você querer dar 10% de entrada, mas o depósito, quando você faz a oferta, vai ser 5%. Então, os outros 5% você vai pagar na data em que o imóvel vai ser transferido para o seu nome, que é a completion day. Entendi. Entendeu? Então, tem essas coisas. Se o seu depósito for igual à entrada total que você vai pagar para o financiamento, é os 5% ali morreu, naquele momento. Então, num caso de múltiplas ofertas, se, por exemplo, dois compradores fazem a oferta pelo mesmo valor, mas um oferece um depósito maior do que 5%, há chance de que o vendedor vai preferir aquela pessoa. Mas não necessariamente, não necessariamente. Por Tem exemplo, muito a ver também com a empatia, às vezes, né? Eu acho que eu já ouvi casos assim que o comprador ele tem um carinho pela casa e às vezes acaba se envolvendo mais com o cliente porque tem um perfil família, enfim, e foi mais. Já ouvi casos que o cliente não quis vender para um casal e acabou vendendo para o outro por afinidade, não sei. Em imóvel residencial e imóvel de investimento, quando alguém tem um imóvel que é para aluguel e a pessoa que está comprando também é um investidor, esse fator é meio irrelevante. Porém, com relação ao imóvel residencial, onde a pessoa vai morar, isso pode ser muito importante. Há 2 meses atrás eu trabalhei com um casal e eles fizemos uma oferta, houve outras 2 ofertas. Uma delas, a corretora do outro lado ligou e disse: já dispensei uma, mas tem você e outro ainda na jogada. Nesse momento, eu liguei para o... Quando eu soube que tinha uma outra oferta em jogo que era maior do que a nossa, eu conversei com meus clientes e disse: olha, vocês vão escrever uma cartinha. Que cartinha? Eu digo: escreva uma carta dizendo por que esse imóvel é o imóvel perfeito para você, por que é local, por que é ideal para o seu cachorro. Enfim, eu disse: olha, não pode ser mais do que meia página. E eles escreveram e eu apresentei a carta. Eu liguei para outro consultor e disse: olha, tem uma carta dos meus clientes que eu estou mandando agora. Mandei. Ela me ligou 2 horas depois e disse: olha, os vendedores amaram a carta, eles acham que esses compradores são excelentes, porém eles ainda têm $5.000 abaixo. Tem forma de crescer um pouco mais no preço? Aí eu disse: olha, vou falar com meus clientes. Voltei para meus clientes e eles disseram: olha, a gente só pode oferecer mais $2.000. E foi o que eu ofereci. E eles compraram. E a oferta deles foi aceita. Mesmo o valor deles tendo sido ainda $3.000 a menos, mais baixo que a outra oferta, o depósito deles era o mesmo valor, mas a carta fez a diferença. Então foi bom você ter mencionado essa questão de carta, porque isso aí, às vezes, é uma carta que você tem que jogar, tá? Às vezes é irrelevante. Eu não diria isso se fosse um imóvel para investimento, porque realmente mais comercial, né? Não vale a pena. Mas nesse caso, sim. Valeu. E, bem, a gente cobriu aí a parte de quanto tem que dar de down payment. Você diria que o primeiro passo para quem está pensando em comprar alguma coisa é primeiro ir ao banco ou procurar um broker para saber quanto teria de crédito ou procurar um corretor primeiro? Qual você acha que seria o primeiro passo para quem Olha, geralmente as pessoas procuram corretor primeiro, mas há pessoas que, porque já têm conhecimento de que vão precisar de uma aprovação de financiamento, vão logo no banco e pré-qualificam para ter uma ideia de quando pode comprar. A maioria das pessoas, dos meus clientes compradores, eles vêm primeiro para mim. E aí, a partir de mim, eu digo: olha, o primeiro passo é ter um financiamento, pelo menos uma pré-qualificação, uma coisa genérica ou pré-aprovado, para você saber por quanto você pode comprar. Porque aí, com base nisso, nesse critério, a gente vai saber as regiões que são possíveis encontrar imóvel por esse valor e coisas assim, né?
Então, geralmente as pessoas procuram o corretor antes, mas a ordem correta de fazer as coisas seria primeiro, pelo menos passar no seu banco e ter uma ideia, né? Mas a maioria das pessoas não fazem isso, honestamente. Não é o que eu encontro. A gente tinha uma pergunta se você podia cobrir um pouco sobre esse adiantamento do pagamento mensal do financiamento para as pessoas que já compraram o imóvel. Não sei se eu consegui entender direito essa pergunta, talvez você possa explicar um pouquinho melhor. Sim. Isso é uma vantagem, né? Não, as pessoas que já compraram imóvel aqui e que já têm um financiamento aprovado e estão pagando aquele valor mensal, por causa desse COVID-19, o governo ajudou os bancos, deu dinheiro para os bancos, para que os bancos possam, então, repassar essa possibilidade dos clientes passarem alguns meses sem pagar. Suspender o pagamento do financiamento. Não é para sempre, é uma coisa que eles estão fazendo, que eu acho que pode se estender no máximo até 6 meses a partir de março, tá? Isso é uma vantagem. Algumas pessoas perguntam a mim, isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? O que é que eu devo fazer nessa situação? Se você não perdeu o emprego, se você tem você está recebendo um salário ou alguma forma de pagamento mensal que lhe permite fazer os seus pagamentos normais, o ideal é você continuar. Se você perdeu o emprego e está no EI, ou se você tem um pequeno negócio que foi afetado por causa da situação... Tá picotando um pouquinho o seu som. Espera aí um pouquinho. Não sei se é o fone que tá batendo em alguma coisa. Tá melhor agora? Tá melhor. Se você consegue... Um minuto só. Se você consegue fazer o pagamento mensal sem problema, o ideal é que você continue. Agora, algumas pessoas podem tirar vantagem disso. Não é grande coisa. O que acontece é que aqueles pagamentos que foram perdidos, o banco soma eles e inclui eles a partir de quando você começar a pagar. Então, é como se você estivesse refinanciando, só que sem aumento de juros. Seria isso? Exatamente. Eles colocam aquele valor que você perdeu e divide em 24 meses e colocam aquela diferença no pagamento mensal, que seria, por exemplo, se você pagaria $1.700 por mês e o que você perdeu o que você deixou de pagar durante 3 meses dividido por 24 daria $100 a mais, eles acrescentam os $100 no 1.700. Então, o seu pagamento mensal vai ficar um pouco mais alto, mas não é uma coisa significativa, entendeu? Não é uma coisa significativa. Então, pode ser uma vantagem para algumas pessoas, mas de qualquer forma, se a sua situação financeira não mudou, eu acho que vale a pena. Você vai deixar de pagar, você só está postergando aquela dívida, né? Sim, verdade. Agora fala pra gente, dentro dessas oportunidades aí do mercado, né? Eu sei que tem muitas regiões que são relativamente novas agora aqui em Vancouver. A gente tem ouvido falar muito sobre o River District, né? O que você acha que tem de oportunidade para quem está na faixa de preço de compra aí de 500, 600 mil, né? E está querendo um 2 quartos. O que você acha que tem de interessante no mercado? Não sei, de repente mais novo, né? Dá um overview da cidade, onde é que você acha que é interessante para um casal que está começando a vida, né? Está querendo o primeiro, ou uma família pequena que está querendo seu primeiro imóvel aqui no Canadá. Em Vancouver em si, regiões como, por exemplo, quanto mais perto de Downtown, obviamente, mais caro vai ser, né? Downtown, West Vancouver, North Vancouver, Vancouver West, a região toda, é bem caro. Se você sai um pouco da cidade de Vancouver, ou Vancouver East, e vai para Burnaby e tal, os preços são um pouco mais reduzidos, mas você ainda está dentro da região metropolitana, na verdade, até Coquitlam. Então, no mercado de hoje, em Vancouver, aquela região do River District, que é South Vancouver, é uma região onde é toda nova, aquilo ali, todos aqueles imóveis ali, a maioria. Tem algumas townhomes mais antigas,
mas tem muitos prédios assim recentemente construídos e tem unidades excelentes que de igual qualidade em Vancouver West ou em Downtown seria no mínimo $250 mil a mais, tá? Então, ali naquela região do River District, que a gente já, inclusive, eu já falei com você sobre isso, tem apartamentos excelentes de 2 quartos com um den. E alguns até com vista para o Rio, né? Que é uma coisa que, dependendo da região, você não consegue apartamento com vista, né? E lá você consegue apartamento com vista, com mais metragem, né? É uma região que está toda sendo revitalizada, porque era uma região meio portuária, né? Se eu não me engano, não era? Não, ali sempre teve... Industrial, né? Não portuária. É industrial. Tem uma região, tem uma área bem industrial, que é a da Ponte da Granville até depois da Ponte da Knight, né? E o River District é depois da Ponte da Knight, para cá, bem depois. Então, aquela região ali desenvolveu assim imensamente. Inclusive, era perto de onde eu morei 15 anos. Eu morei em South Burnaby, quase ali na Boundary, e o River District, na verdade, da minha ex-casa para lá, era só eu caminhar 15 minutos, eu estaria lá. Então, eu vi aquilo ali desenvolver. Tem algumas townhomes antigas, mas muito boas também. Todas aquelas propriedades ali, a maioria delas, a não ser as que são viradas para Marine Drive, elas têm vista para o rio, né? Mesmo as casas, as townhomes que são assim na beira, tem umas que são literalmente na beira do rio, e tem uma região, uma área para você caminhar. É muito, muito legal, é muito bom. Outra área na região metropolitana que as pessoas agora estão procurando bastante é Coquitlam. Coquitlam e Porto Coquitlam, eu sei que é bem mais longe de Vancouver, mas tem o Skytrain, né? Porto Coquitlam não tem Skytrain, mas o Porto Coquitlam tem um trem que é o Expresso, né? É o Expresso. Ele passa Porto Coquitlam, Maple Ridge, Pitt Meadows, toda aquela região. Então, tem pessoas que não se importam. Pega o trem de manhã e volta no final da tarde. E quanto tempo o Expresso chega em Downtown, você sabe? Eu acho que é quase 1 hora. Quase 1 hora. Se bem que ele vai direto. Aproximadamente 45 minutos. Ele vai direto, não para, mas é mais ou menos isso aí, o tempo. E é uma região onde você pode encontrar apartamentos com mais de 1.000... Por exemplo, em Coquitlam, em Porto Coquitlam, você pode encontrar apartamentos com mais de 1.000 square feet, com 2 quartos, às vezes 2 quartos e um den, na faixa de 600, 650 mil. Tá? E esse é o preço de um apartamento de 1 quarto em Vancouver, em certas áreas. Né? Em Downtown Vancouver. Pelo menos. Então, só que com a metragem bem pequena, metade disso, né, na verdade. Com certeza. Né? Então, Porto Coquitlam, para quem está pensando, eu quero comprar uma propriedade, é o meu momento, eu não me importo que seja dentro de Vancouver, pode ser um pouco afastado, mas eu ainda quero ter acesso ao transporte. Então, essas duas regiões, assim como Burnaby também, são locais excelentes. Burnaby, obviamente, por ser mais perto de Vancouver, é mais caro do que Porto Coquitlam e Coquitlam. Né? Eu tenho visto algumas oportunidades também para a região lá de Surrey, perto ali de White Rock. Também vejo até na beira da praia alguns apartamentos com bom preço também, nessa faixa de 500 e poucos, 600, mesmo próximo da praia ali, né? Tem. South Surrey e White Rock é uma região que cresceu bastante nos últimos 10 anos, principalmente de 5 anos para cá. E em South Surrey, especificamente, tudo é novo. White Rock tem vários prédios novos, tem apartamentos também antigos, muitos, assim, aqueles baixinhos com 4 andares. E os prédios novos em White Rock são high-rise, são prédios altos de concreto. E alguns deles, os apartamentos são bem, bem caros, mas tem outros que são mais baixos, que também são novos, que os apartamentos são um preço razoável. Você compra um apartamento de 2 quartos por 550 mil. Entendeu? Eu acho que agora, né, com toda essa questão do coronavírus, né, e com toda essa nova modalidade de trabalhar, de fazer home office, que era uma coisa que antes muitas empresas tinham preconceito, né, com o home office. E talvez agora, né, depois de toda essa pandemia, as pessoas realmente comecem a ter a oportunidade de trabalhar mais de casa. E com isso,
Talvez morar numa região que seja mais afastada de downtown, né? No caso, se a pessoa trabalha aqui em downtown, talvez seja uma oportunidade, né, de comprar um imóvel mais barato, com mais metragem, se não tiver que ficar vindo para downtown com tanta regularidade, né, durante a semana. Com certeza. Eu achei que esse momento agora foi um teste para isso aí. Com certeza. Se funciona. E eu acho que vai ser uma coisa boa. Por exemplo, a Langley é uma região também que é afastada, como você sabe, mas é a área da região metropolitana que mais tem crescido em termos de construção nova nos últimos 5 anos, e você pode encontrar imóveis fabulosos em Langley, townhomes com 3 quartos, pelo preço de um apartamento de 2 quartos em Vancouver, facilmente, tá? E a gente não está falando de coisa velha, está falando de coisa nova, ou comprado da construtora, ou mesmo alguém comprou 2 anos atrás e já está revendendo, tá? Então tem oportunidades muito grandes em Langley, muito grandes. Agora, você tem que considerar que tem pessoas que dirigem todo dia para Vancouver e trabalham, porque Langley é perto da highway também, e não é uma coisa assim absurda. Mas você tem que manter em mente. Se você pode trabalhar de casa pelo menos alguns dias na semana, pode ser uma opção excelente para você morar naquela região. Tem tudo novo, comércio, tudo perto, é bem legal. Muito bom. E não só townhomes, tem apartamentos pequenos também. Você certamente pode comprar um apartamento pequeno em Langley novo por 350 mil, de um quarto, coisa pequena. Para uma pessoa que está entrando no mercado, eu quero um casal ou que não tem filhos ou alguém sozinho, eu quero comprar o meu primeiro imóvel. Eu posso comprar um apartamento novo por menos de 400 mil? Sim, pode. Aí eu aponto geralmente os locais que claro que eu não vou indicar coisas muito longe se a pessoa quer estar na região metropolitana, mas dentro da região metropolitana ainda, Langley, uma região mais afastada, é uma opção muito boa na atualidade. O que você acha? Eu vi também umas oportunidades interessantes na região ali da Universidade da SFU, ali dentro da reserva ali da SFU. Tem prédios bem novinhos, com valores super acessíveis também, nessa faixa de 500 e pouco para 2 quartos. E, inclusive com vista também lá para o Rio, né? Achei super linda a região. Até fui lá esse final de semana para dar uma sondada. O que você acha dessa região? Aquela região de Burnaby North, que é onde a SFU está localizada, é muito boa, é valorizada. A única coisa que você tem que prestar atenção é que bem perto dentro da terra da universidade, a maioria dos imóveis são leasehold. Também. A mesma coisa da RDC, né? Então é uma coisa, a gente chama catch-22. Você tem que ver se realmente aquele imóvel é um imóvel para você nesse sentido, né? Por causa do tipo de propriedade que está sendo vendida. Mas tem algumas unidades, tem várias. Algumas que são freehold lá, né? Tem coisas que são freehold e que tem bom preço também. Inclusive, descendo da SFU, porque a SFU fica, na verdade, na divisa com Coquitlam, né? Que é onde fica o shopping center. E toda aquela região ali, inicial de Coquitlam, porque Coquitlam tem 2 áreas. Tem uma que é perto da SFU, embaixo, e tem o Coquitlam Pine Tree, que é onde fica o Coquitlam Mall, que é mais longe um pouco, né? Aquela região de Coquitlam, perto de Burnaby, da SFU, que é também perto de Port Moody, é uma região muito valorizada. É uma região boa, e todo aquele shopping center ali vai ser reformulado, vai ser renovado e vai ser reestruturado. E aquilo ali tudo vai mudar em alguns anos. E já tem vários prédios novos, assim, na linha do SkyTrain, e é muito bom. Aquela região é muito boa. Não tá ficando muito barata mais, mas tudo que fica muito bom fica muito caro, aparentemente. Né? Burnaby o melhor exemplo disso é Burnaby, né? Você pega aquela região ali de Brentwood, tá super inflacionado, né? Sim. Ali é ótimo também, mas os preços ali já estão ficando bem carinhos. Tá ficando bem pesado. Tá quase igual downtown, eu achei. Tá quase. Tem muita coisa do shopping novo, tá um absurdo. Tem muita coisa ali que é praticamente pelo preço de downtown. A diferença é muito pouca. A gente não pode se alongar muito, só faltam 5 minutinhos da live. O tempo passa que a gente nem sente, né?
Fátima, qual é a melhor forma das pessoas entrarem em contato com você? Telefone, e-mail, site? Tanto faz. Muita gente me contacta quando não me conhece ainda, me contacta pelo Facebook, é Fátima Albuquerque Realtor, e você Tem pode o passar Insta mensagem também, para né? mim. Tem Insta e tem... No, eu tenho o Facebook pessoal, Fátima Albuquerque, tenho o Facebook Fátima Albuquerque Realtor, tenho no Instagram e meu e-mail fatimalbuquerque@telos.net também. E o meu telefone, meu cartão. Para quem não conseguir pegar, também pode entrar em contato com a gente, que a gente passa o contato da Fátima. A Fátima também trabalha com brokers que são parceiros dela, né? E que podem também ajudar aí no financiamento. A Fátima tem broker, inclusive, que fala português, que também pode ajudar o pessoal aí que não tá muito confortável. Eu tenho mortgage brokers Caucasian, tenho alguns contatos, tenho um contato também de uma brasileira que eu posso também indicar para vocês se preferirem. E também todo o pessoal de apoio que trabalha comigo, eu trabalho com inspetores, eu trabalho inclusive com outros corretores. O pessoal que está assistindo em Toronto, eu trabalho com uma parceria com uma corretora em Toronto, também da mesma empresa minha, chamada Keller Williams. Ela não é brasileira, o nome dela é Kelira Klein. Mas se alguém de Toronto quiser me contactar ou tiver alguma pergunta sobre a compra de imóveis ou venda em Toronto, eu também posso dar assistência através da Kelira. Ela também é da mesma empresa e a gente fala a mesma língua, tá bom? Muito bom. Gente, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao mercado imobiliário, sobre compra e venda, entrem em contato com a Fátima. Se não pegarem o contato dela agora direto, quiserem falar com a gente primeiro, a gente repassa também o contato. Se tiverem dúvidas que quiserem que a gente repasse para ela, também estamos aqui disponíveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou sempre perturbando a Fátima. Foi um prazer, pessoal, então. E qualquer coisa me contacte aí. Facebook fácil, o Instagram também. E eu sou super rápida em responder, tá bom? É isso. Muito obrigada, Fátima, Obrigada. por todo esse Obrigada, Fernanda. Um beijo, viu? Um Um beijo. beijo, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.